3h05, está começando aqui o Metrópole Serviço. Hoje, quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020. Dia da lavagem do Bonfim, todos os caminhos levando ao Bonfim, um monte de gente lá. Olha, eu já vi foto de todo mundo. Você vai olhando assim nas redes sociais, você vai vendo um, dois... Mas todo mundo foi? E é verdade, muita gente foi. E aí a gente aproveita para tirar dúvidas, para fazer... enfrentar aquela fila que podia existir, que hoje não tem. Hoje eu fui num serviço e aí eu falei, olha... Que maravilha, tá vazio, a banco tava tranquilo. Hoje são 10 horas da manhã que tava cheio. Então a gente vai aproveitar para você que já foi pro Bonfim, já voltou para casa, tá cheio de dúvida. O dia hoje a gente tá conversando aqui, vai começar essa conversa com minha queridíssima amiga, que há muito tempo não vinha aqui, Janaína Bastos, advogada, professora de Direito do Consumidor e Direito do Trabalho da Escola da UAB. E a gente vai conversar sobre diversos assuntos. A gente abre com o tema trabalhista, mas ela já sabe. E claro, os ouvintes, eles acabam circulando por outras áreas que ela domina. A gente vai estar aqui para responder. Boa tarde, Janaína. Obrigada, muito obrigada por vir hoje aqui. Boa tarde, Cris. É uma imensa satisfação estar aqui do seu lado novamente. Estava morrendo de saudade de você. Estava minha abstinência. Te enchi o saco no WhatsApp, nas suas miniférias, mas eu não aguentava. E é um prazer estar aqui novamente. Muito bom estar com esses ouvintes que sempre são ligados e sempre trazem um debate fantástico para a gente de A a Z. Exatamente. Então, você que está ouvindo a gente pode ligar, deixa eu passar os números aqui, 3505-5000. 3505-5000 vão ligar. Vão falar com o Zé Silva, que está ali do outro lado. Ele que foi ao Bonfim? Foi ao Bonfim? Foi nada, não foi, não deu tempo. Ele manda no programa, mas não foi ao Bonfim. Não é? Manda. A gente tem que sempre falar cedo com ele. Tem que alinhar com ele. Exatamente. Mas ele vai passar as ligações todas para cá. Você também pode mandar o WhatsApp. E aí o número é 981553258. 981553258 e mensagem metro1.com.br. E a gente vai conversando aqui também. Vamos lá. Olha, vamos começar com um tema que é um tema que está sendo falado muito, porque é muito novo, muito recente. Já teve a reforma trabalhista, que já mudou muita coisa, e teve a mini reforma trabalhista, que já veio com a medida provisória. Medida provisória enorme, com 30 páginas. Ou seja, haja assunto pra gente. E vem a novidade, né? Exatamente. Aí vem a novidade, que é a mais recente, que a gente está tentando entender, por isso tem muitos ouvintes perguntando, tem muita dúvida, que é o contrato de trabalho verde e amarelo, que teve até uma novidade anteontem. Literalmente. O que é esse anteontem contrato de trabalho verde e amarelo e qual foi a última novidade dele? Olha, a novidade mais recente foi só uma regulamentação, como se foi uma portaria do Ministério da Economia para regulamentar o que a medida provisória já vinha dizendo. Então, o que é isso? É um contrato que foi criado como incentivo a empregos novos, a postos novos de trabalho ao jovem, aquele trabalhador de 18 aos 29 anos, que esteja na condição de ser o primeiro emprego. E ele tem algumas vantagens para as empresas. Eles têm uma carga tributária menor, ele tem chega de 30% a 34% de economia para a empresa, esse contrato. E ele é um contrato de exceção, é um contrato por tempo determinado, não pode ser feito para o resto da vida. Ele é um contrato de período máximo de 2 anos e que só pode ser executado agora, a partir agora do dia 1º de janeiro, até... Ele tem que durar no máximo 2 anos e ele só pode ser feito na vigência entre 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. E ele é limitado. Ele só diz respeito a uma certa faixa salarial, até 1,5 salário. O teto desse contrato é 1,5 salário mínimo. E tem um limite para que as empresas façam isso. Não pode contratar indiscriminadamente todos os funcionários. Vou mandar todo mundo embora, vou contratar todo mundo para esse contrato novo. Uhul. Não pode. Qual o limite? O limite são 30%. 30%. Sou péssima de número, você já sabe disso, né? Mas a gente dá uma olhadinha, uma pescada aqui, tranquilamente, 20%? 20% do total de empregados
E essa conta deve levar em consideração o período de 2019, de 1º de janeiro de 2019 até outubro de 2019, a média dos funcionários. E para aquelas pequenas empresas que têm interesse na realização desse tipo de contrato, olha, eu tenho 2 funcionários, como é que eu vou nesses 20%? Vai dar 0, alguma coisa. O mínimo é de 2 funcionários. Empresas que têm abaixo de 10 funcionários podem ter até 2 contratos desse tipo. E é importante que se diga que esse contrato só pode ser vigente por 24 meses. E a sistemática dele, nesse ponto, se aproxima... Tem um período de idade também. É para o primeiro de 18 emprego, né? a 29 anos. E é para o primeiro emprego. Para aquele que nunca teve contrato de trabalho na carteira de trabalho. E aí a lei já faz uma explicação sobre isso, que não se entende como primeiro emprego, como excludente dessa situação de primeiro emprego, aquele que tenha passado por um contrato de jovem aprendiz, aquele que tenha passado por um contrato de experiência, o intermitente, o estágio também não. O intermitente, que é um contrato seletista, é um contrato que está na carteira de trabalho, mas não se enquadra como primeiro emprego. Sim. O trabalhador avulso também não se enquadra. E outra coisa importante é que não é para todo mundo esse contrato. As categorias especiais, isso a portaria veio explicando melhor anteontem. As categorias especiais também não podem fazer. Por exemplo? Doméstica não pode, os rurais não podem, os funcionários públicos de qualquer união, estado, município não pode. Os servidores de estatais que estejam no regime estatutário também não podem. E assim vai. É bom? Qual é a ideia? Qual foi o objetivo desse contrato? É bom no sentido assim, quem pode facilitar a vida de quem? Quem está procurando o primeiro emprego, para o empresário que está precisando dessa mão de obra? Eu acredito que seja muito bom para o empresário que esteja precisando dessa mão de obra, que use isso como aquele... Estou precisando de um empregado, mas estou meio desorganizado ainda, não tenho necessariamente aquele recurso integral. Então, essa é uma possibilidade, é uma opção. E para aquele jovem que precisa de uma inserção no mercado de trabalho, essa é uma facilidade. Tem, claro, muitas críticas muito pesadas, e eu compartilho de quase todas elas a respeito desse contrato. Esse contrato trouxe uma previsão aí para o seguro-desemprego, que o seguro-desemprego agora vai ser taxado e ele vai servir para financiar tudo isso, tudo que veio no MP, na verdade. As 30 páginas? Exato. Pois é, veio para financiar. Isso é uma crítica, né, deveras válida quanto a esse contrato. E uma crítica que eu faço é a respeito da possibilidade de antecipação da multa de rescisão do contrato. E essa multa também, para esse contrato especificamente, não confundam, ouvintes, é só para esse contrato. A multa, ao invés de ser de 40%, fica sendo de 20%. Ela fica diferente, né? Fica diferente. E ela tem que ser paga para qualquer para qualquer tipo de demissão. Pedido de demissão e rescisão por justa causa. Então, quanto a isso, eu faço críticas, porque eu não acho justo. Tem também com relação às férias, né? As férias e o 13º são antecipados. O pagamento pode ser antecipado de forma mensal. Tem que ser acordado com o trabalhador que seja feito isso, e a portaria, anteontem, trouxe uma explicação a respeito disso, que pode ser, inclusive, antecipado num prazo menor do que isso. Como é que vai fazer essa matemática? Como é que os contadores que nos ouvem vão trabalhar isso? É uma pergunta de R$1 milhão, né? Se tiver algum contador que nos ouça aí, me ajude, porque algumas empresas já me perguntaram, e aí, o que eu falo para contabilidade? Boa pergunta, não sei. Como é que faz isso? Sei não. Olha, tem um ouvinte aqui mandando: Antônio, tô desempregado há 13 anos. Poxa vida, tenho 37 anos. Podem me indicar para alguma vaga? Ele quer qualquer coisa. Eu vou passar o telefone dele aqui. Agora, se você puder mandar, Antônio, assim... Não, Antônio, no que é que você é bom? Você faz o que você já fez? O que você gostaria de fazer? O que você tem habilidade? Manda aqui que também, às vezes, você tem uma função que você já fez durante muito tempo. Mas o telefone do Antônio é 993577-283. 993577-283. Quem quiser dar oportunidade. Como ele tem 37 anos, ele não entra nesse contrato verde e amarelo, por exemplo, que a gente está falando aqui. Exato. E outra crítica bastante ferrenha que se faz, que eu compartilho da opinião, é a exclusão dos idosos. É a exclusão
daquele pessoal mais velho que também já não tem oportunidade. O mercado é muito duro. Tem muitos ouvintes que mandam para cá perguntando, olha, agora eu que já tenho mais idade e inclusive mandam perguntas com receio. Eu vou perder meu emprego para esse jovem que vai acabar saindo mais barato para o empresário na contratação? Eu acho que tem uma ilusão muito grande em relação a isso. Tem muitas empresas que, inclusive, preferem o perfil daquele empregado mais experiente e mais responsável, mais maduro. Eu advogo para algumas empresas que preferem, inclusive, esse tipo de trabalhador. Acredite, dá muito menos trabalho. Eu que lido com assessoria de empresas preventiva, dificilmente eu aplico uma punição, alguma coisa... São mais responsáveis, né? São mais maduros. É verdade. Já sabe mais. Conta muito, né? Demais. Estamos conversando hoje aqui no Metrópole Serviço com Janaína Bastos, advogada, professora de Direito do Consumidor. Se eu falar isso 2 vezes, vão ter várias perguntas. Adoro. Mas vamos direito do trabalho também. A gente está com esse tema aqui hoje. Mas você pode fazer diversas perguntas. 3505-5000. 3505-5000. O WhatsApp 981553258. 981553258. E mensagem metro1.com.br. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Boa tarde a todos. O que muda na reforma trabalhista para quem trabalha na área de restaurante, bares, hotéis? É Deraldo que pergunta. Olha, não foi essa reforminha, não foi uma reforma direcionada. Não, ela foi uma reforma geral. Ela não mudou para aquele segmento, a não ser para os bancos. Os bancos realmente teve uma modificação um pouco mais ampla, mas não vamos nem entrar nesse assunto, que isso dá pano para mão. Quem disse que ele não vai entrar? Mas vamos lá, vamos anotar aqui. Bancos. Ela pensa que vai escapar. Vamos lá. Sim, mas vamos à pergunta de Deraldo. Não teve uma coisa específica para bares, hotéis? Não, na verdade, na primeira reforma trabalhista, houve uma certa confusão. Antes da reforma trabalhista, havia uma lei que regulamentava as gorjetas, que regulamentava... Sim. E aí a reforma trabalhista, por aí um equívoco que a gente entende, boa parte da doutrina, eu sei que isso é um palavrão para quem não é da área jurídica, ou seja, de quem pensa o direito, entendeu isso como uma falha de quem escreveu o texto da lei. Porque o texto, a escrita do texto da lei tem técnica. E aí se tem algumas palavrinhas que você coloca que você reproduz, que é como se, olha, faço essa modificação e o restante do texto continua. Esqueceram, comeram a palavrinha. E com isso você revoga o resto do artigo. Então, acredito que isso mereça uma regulamentação melhor, mas aquela regulamentação bacana que havia sido feita sobre gorjeta, caiu. José, na linha 3. Boa tarde, José. Eu queria fazer uma pergunta, doutora. Sim. Eu fiz um contrato com um marceneiro para fazer um close. Ele me deu um contrato, eu paguei R$8.000. Eu paguei um terço, ali eu paguei 100 mil. E ele desapareceu e sumiu. Apenas fica telefonando que estou chegando, que vou devolver o dinheiro. E isso já se passou quase 2 meses. Eu pergunto, qual é o órgão competente? É a delegacia deste estelionato ou é o consumidor? Porque ele não tem liquidez. O carro dele era um carro velho que já a transformadora já prendeu e não tem nada. E como é que eu alcanço ele? No cível, no consumidor, no crime? José, obrigada por sua pergunta. E é uma dúvida constante. Onde é que eu enquadro essa relação? Isso aí, eminentemente, é um contrato de consumidor. Pelo que você falou, você comprou um closet. Então, foi para sua residência. Não sendo para o seu negócio, se enquadra aí numa relação de consumo. E você pode e deve procurar o PROCON. Se acha que ele não tem liquidez e que ele não vai responder, como é uma pequena empresa, uma pequena marcenaria, acredito eu, é interessante que você recorra diretamente à justiça, através de algum advogado de sua confiança ou diretamente nos juizados especiais e entre com uma ação, porque ele pode não ter dinheiro hoje, mas
Depois ele pode procurar o juizado especial? Pode sim. Porque o o ideal valor... é que ele faça através de um advogado, porque a ação fica melhor fundamentada. Mas pode ser através do juizado, porque é mais rápido, pela quantidade do valor. O advogado que ele vai procurar, provavelmente, se o valor não exceder o limite do juizado especial, provavelmente vai interpor uma ação no juizado especial. No caso, como ele fala que é um terço, ele pagou 6 mil, então seria... E José, às vezes você acha que ele não tem liquidez, às vezes parece que ele não tem, mas os juízes têm uns mecanismozinhos lá dentro para poder procurar o patrimônio do pessoal. Vale a pena, não deixaria para lá não. Pronto. Abraão, será que é Brito ou não? Não. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo, como vai? A minha dúvida é referente a consumidor também. Vou tentar resumir rapidinho para a gente não tomar muito tempo. Vamos lá. Eu comprei um veículo, certo? E minha carta de consórcio estava no valor que eu pagava todo mês. Só que chegou no mês de dezembro, a financeira não, o banco que tá o meu consórcio, ele fez um feirão da negociação e eu estava com uma parcela atrasada. Quando eu liguei para o banco, eles já tinham enviado para aqueles escritórios de cobrança. Quando eu me certifiquei no banco, eles disseram que eles só costumam enviar com 60 dias. Aí eu pedi a eles uma isenção por conta que a minha fatura estava chegando com atraso, por conta da instituição bancária. Aí foi que eles falaram, não, a gente vai botar vamos tirar um valor na sua próxima fatura. Resumindo, a próxima fatura não veio, minha fatura está presa no escritório de cobrança e, nem o banco, nem o escritório de cobrança querem me dar nenhuma isenção. Eu posso recorrer? Pode, deve. Primeiro, ele não pode se recusar a lhe emitir o boleto com a justificativa de que o seu contrato se encontra com um escritório de advocacia, provavelmente para fazer busca e apreensão. Ele não pode fazer isso, ele tem que aceitar o pagamento de forma lícita. Se ele não aceitar o pagamento espontaneamente, você pode e deve procurar a justiça e depositar esse valor em juízo e pedir para que o juiz intime a empresa para receber esse valor e você se desonerar da obrigação. Agora, uma coisa importante a ser dita hoje nós temos um meio eletrônico bastante fácil. As empresas normalmente dispõem de portais e fornecem essa fatura online, esse boleto online. Quando você tem um contrato continuado em que você já sabe que aquele contrato vai custar aquilo naquele mês, você tem por obrigação, mesmo que não receba, mesmo que haja uma falha no correio, no recebimento da fatura, você tem que prestar atenção nisso antes do vencimento para que você efetue o pagamento dentro do prazo, porque há sim uma cobrança lícita desses juros e multa, mesmo em caso de não recebimento da fatura. Se for uma coisa recorrente, eu recomendo que o consumidor entre em contato com a empresa, tome nota dos protocolos. Isso é importante. Isso é fundamental, gente. Qualquer reclamação, e lembre-se, no Brasil, nada funciona de boca, é tudo no papel. Se você não tiver alguma prova, provavelmente você vai ter o direito, mas não vai conseguir exercitar. Então, qualquer situação, qualquer ramo que você puder imaginar, guarde os números de protocolo, sim. Se puder, manda um e-mail também para ter a resposta, guardar como documento. Isso. Qual o primeiro passo que o Abraão deve ter? Porque às vezes a gente fica assim, meu Deus, vou aonde? Eu vou até o PROCON, eu bato na porta de alguém, eu procuro diretamente um advogado. O que eu devo fazer nessa hora? Eu estou com uma situação idêntica nesse exato momento no escritório para resolver. Ele, inclusive, o dono desse problema deve, com toda certeza, estar me ouvindo nesse momento. Um abraço, ele já sabe quem é. Nesse caso, como existe uma busca e apreensão em curso, provavelmente, existe um escritório de advocacia já para fazer isso, para ele não ter a surpresa desagradável de um oficial de justiça batendo na porta dele, sugiro que ele procure um advogado da confiança dele e interponha essa ação de consignação em pagamento. Porque senão ele corre realmente, se a inadimplência existe, ele corre um sério risco realmente de ter o carro apreendido. Às vezes você tem uma inadimplência de um mês, 2, você está pagando as outras e está lá, como você está em dívida, ele pode fazer isso? Olha, em direito do consumidor, existe uma teoria, que eu não vou ficar falando aqui de teoria, vou explicar só o que significa. Se eu tenho um contrato, eu tenho um financiamento com um banco de um veículo, eu já paguei 80% desse veículo. Sim. E aí eu tenho uma parcela em atraso. Isso dá direito
Do banco? Do banco, me tirar o carro? Não. Hoje já há um crescimento do entendimento da justiça de que não é justo, não é lícito. Eu me pauto muito e tento construir minhas teses e acompanho as teses que pregam o que eu tento fazer na vida, que é justiça. E não é justo realmente, né? O banco, a justiça tem outros meios de executar uma dívida, mesmo que aquele... Claro, está no contrato, está no contrato. O contrato é válido. O bancário vai me dar né? Jogar de banco vai me matar agora. Mas é verdade. Existem outros meios para se atingir esse mesmo objetivo que sejam menos danosos para aquele consumidor que a retirada daquele bem. Então, é justo que se tente primeiro outros meios de execução, antes da retirada. Quem mandou a gente falar que você também era professora de Direito do Consumidor? Quem mandou? Eu disse que eu falaria uma vez e sintam-se à choveriam vontade. Eu sou especialista nas duas áreas porque eu não consegui sair de nenhuma delas. Que bom que a gente pode explorar bem. Pelas duas. Ó, Andrade está perguntando aqui. Boa tarde, eu tenho um aparelho celular e após 2 anos e 2 meses, o mesmo apresentou defeito. Ai, adoro. Fui na assistência técnica autorizada da marca da fabricante. E a mesma me informou que não tem conserto e me deu a opção de comprar outro aparelho com em média 30% do mercado. E eu deixo o meu. Assim, deixa o seu e compra, ele dá um valor X pelo seu aparelho com defeito e você compra outro pagando bem mais. Não existe uma lei que o fabricante deve dispor de peças para qualquer produto descontinuado por pelo menos 5 anos? Isso é um entendimento que realmente vem sendo construído e que é lícito, mas... Como tudo em construção, como toda tese em construção, ela tem muito mais gente ainda contra do que a favor. Aquele fornecedor ele não é obrigado a manter o produto em linha e ter utensílios para aquilo durante o resto da vida. Tem um caso emblemático na justiça, que foi aquele carro Lada, lembra? Sim. A gente não pode falar que lembra disso, que a gente denuncia. Claro que eu lembro. Pois é, mas aquele carro teve uma... E eu já dirigi, imagina. Sério? Não, eu só ouvi falar. Não, eu dirigi. Não dirigi ele, não, porque era muito duro. Eu só ouvi falar, porque eu sou muito nova. O Zé tá falando lá que ele era muito duro, é mesmo, Zé? Não, ele tá falando que tem um trânsito, já vai chegar o trânsito. Ah, pensei que ele tava falando do carro, porque quando ele manda no programa, a gente tem... Ele manda totalmente. Mas, enfim, existe realmente esse entendimento de que deva ser mantido, mas isso deve ser avaliado no caso concreto, para se realmente é uma tentativa daquele fornecedor de forçar uma nova compra, apesar que nesse caso eu não entendo que seja enquadrado naquele conceito de quebra programada, porque as coisas são feitas hoje para durar pouco, né? Sim. Eu falei muito sobre isso esses dias, são feitos para durar menos. Tem itens menos resistentes para que force o consumidor a comprar novamente. Eu não acredito que isso seja o caso, porque tem 2 anos e 2 meses. Ele está digitando lá, vamos ver o que ele vai falar. Mas... curiosa. Sim, mas porque, na verdade, na lei, o pior é um defeito que eles não conseguiram resolver. Aí, como não está dentro se é um defeito que adveio da fabricação. E assim, é importante também, lembrei de uma coisa importante. Como é o nome dele? Andrade, se o defeito for de fabricação e você conseguir um laudo, alguma coisa que prove isso, o seu prazo para conserto do aparelho ou restituição de um aparelho novo, devolução do valor, qualquer das opções aí que o consumidor tem direito, só se inicia quando você descobrir o defeito. Agora, se for um defeito decorrente do desgaste natural daquele produto, se for um defeito por mau uso, aí não, aí realmente não se enquadra essa situação. Apenas, então, somente a disponibilização de peças, porque um bem não pode ficar defasado de forma tão rápida. Eu entendo também que esses 2 anos sejam um tempo muito pequeno para você fazer isso com um celular, que é um bem caro, bem bastante caro. Então, procure um bom advogado, procure um advogado especialista e realmente procure seus direitos, procure ver, apresente a documentação, porque só vendo realmente o que aconteceu no caso concreto para dar um parecer aí mais fundamentado e mais seguro. Muito bem, agora a gente vai saber como é que anda o trânsito, intervalo e já a gente volta. O trânsito na metrópole.
Oferecimento vídeo com monitoramento com pronto atendimento feito por empresa de segurança. Só a AVI tem 3263-3000. E Gebor, mais perto de você. Comércio Pituba, Lucaia e Santo Antônio de Jesus. Boa tarde a todos. De acordo com a Transalvador, hoje aconteceram 4 acidentes que deixaram 3 feridos, mas nenhum deles em estado grave. Houve agora há pouco um incidente na ladeira do Cabula envolvendo um carro e um motociclista. A Transalvador enviou uma unidade para o local para mais informações. A vítima ainda aguarda o atendimento do SAMU. No mais, a cidade está em clima na festa do Senhor do Bonfim. A Transalvador interditou o trajeto que é da Igreja da Conceição da Praia no Comércio até a Colina Sagrada. E segundo o órgão, não há um horário fixo para terminar o bloqueio. Por causa da festa, as vias próximas estão com muito congestionamento, devido ao fluxo atípico, né? Então, muita paciência para os motoristas que estão ali por perto. No Waze, os usuários indicam apenas esses pontos próximos ao Bonfim com muita intensidade. As avenidas Antônio Carlos Magalhães e a Paralela estão com o trânsito fluindo bem. Luciana Freire para o Metrópolis Serviço. Metrópolis Serviço. Para o Grupo André Guimarães, construir significa mais que edificar. Acreditamos na criação de um novo vetor de crescimento em Salvador, sendo pioneiros em lançamentos na Avenida Tancredo Neves. Acreditamos lançando a marca Cidadele, referência em urbanização de bairros planejados. Acreditamos e diversificamos com projetos para locação, além de obras para indústria e varejo de grande porte. E construímos tudo isso porque acreditamos no trabalho, nas pessoas, no Brasil. Grupo André Guimarães. A gente acredita, a gente constrói. A Didá vai aquecer os tambores nesta sexta, dia 17, a partir das 7h30 da noite, na Praça Quincas Berro d'Água, Pelourinho. Convidado especial, o mais belo dos belos, a banda do Ileaê. Ingressos pelo Simpla. É lindo de ver a Didá passar. Sabe o que é melhor do que brincar de bloquinho? Brincar de blocão. Nestas férias, o Shopping da Bahia traz para a criançada o mundo dos blocos. Um espaço com peças gigantes para encaixar, montar e dar vida à criatividade. No segundo piso, ingressos à venda no local. E ainda tem Playland, Planeta Criança e Clube do Slime para completar a diversão. Aproveite e traga seu filho para curtir as férias aqui, no Shopping da Bahia. Treino sagrado. Todos os caminhos levam ao Bonfim. Dia 18 de janeiro, corrida do Clube Espanhol até a Basílica do Senhor do Bonfim, incluindo kit com camisa e meia, café da manhã, brindes dos patrocinadores, fotógrafo oficial e traslado de volta para o Clube Espanhol. Venha correr, pedir e agradecer. Vendas através do Simpla e informações na Authentic Run. Boa tarde. Boa. Boa comida. Muito boa. Boa música. Oh, que é boa. O clima do Salvador Boa Praça já está de volta na cidade. Nos dias 25 e 26 de janeiro, na Praça Nossa Senhora da Assunção, pertinho do Colégio Serra Vale, na Pituba, tem mais uma edição do evento mais de boa da cidade. Salvador Boa Praça. Gastronomia, moda e diversão para todo mundo. Siga nosso Instagram, @SSA Boa Praça e fique por dentro de tudo. Anote aí, dias 25 e 26 de janeiro, Praça Nossa Senhora da Assunção, Pituba. Não perca, venha de boa. Apoio Boêmia, a única puro malte que é Boêmia. Shopping da Bahia, Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Brincar e crescer, aprender de verdade, expandir o saber sem perder a identidade. Mas qual finalidade? Sabendo de onde vim, sabendo pra onde vou. Saber é crescer, o girassol me ensinou. Num conhecimento sem fim, o futuro já me alcançou. Sou capaz de realizar, mas um girassol desabrochou. Eu falo, tu falas, we talk. E juntos bem mais longe nós podemos ir. Far, far away we walk. Meus valores vêm comigo e vai ser sempre assim. Eu falo, tu falas, we talk. E juntos bem mais longe nós podemos ir. Far, far away we walk. Meus valores vêm comigo e vai ser sempre assim. Escola Geração, 10 anos de bilíngue com nossa cultura. Olá!
Olá, trabalhador e trabalhadora. Convido todos os sábados para ficar ligado aqui na Metrópole, das 7 às 8 da manhã, em mais um programa dedicado a você. Programa do Trabalhador. É um oferecimento APLB, Sindipetro, Sinto e Jufi, Sinergia, Simpro, Sindipol, Sindai e Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Venha engordar sua cultura, fartura e abundância. Vida e obra de Eliana Kertes. Palacete das Artes, na Rua da Graça, até 29 de março. Entrada gratuita. Patrocínio Prefeitura Municipal de Salvador. Lexus, Batri, Instituto Solvi, Shopping da Bahia e Governo do Estado. Apoio IPAC e Secult. Secretaria Estadual de Cultura. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. 3h36, estamos de volta aqui comigo no estúdio. Janaína Bastos, advogada, professora de Direito do Consumidor e Direito Trabalhista. Por que a gente está sorrindo assim, fazendo essa abertura? Porque a gente começou com um assunto trabalhista no primeiro bloco. Mas, claro, quando eu disse que também era professora de Direito do Consumidor, vieram as perguntas e são todas muito bem-vindas. Podem fazer sim. A gente vai intercalando os dois assuntos aqui, porque já tem pergunta. É um anônimo que pergunta o seguinte. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Janaína. A fábrica cerâmica nordestina, situada na Cidade Nova, não pagou o 10º de 2018 e 2019. Qual providência tomar? Olha, se você ainda estiver empregado, sugiro que você faça uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho. Funciona bastante. O Ministério Público do Trabalho é bastante atuante. Se você já tiver saído, procure um advogado de sua confiança e busque seus direitos. Não tem jeito. Agora eu preciso fazer uma correção. Eu falei Gente, eu tô ficando doida, né? Essa reforma deixa a gente tonta. Não, mas teve reforma, teve a mini reforma. Não, primeiro do assunto que eu vou falar de gorjeta, teve uma primeira reforma, aí a reforma derrubou, aí passou um tempo sem, e aí não se sabia se estava dentro ou se estava fora, porque até fixar esse entendimento aí da galera que ensina pra gente, que sabe bem mais, de onde a gente fica esperando as novidades, né? De onde a gente estuda. E agora a MP 905 voltou, o 457A voltou. Então, aquela regulamentação que eu disse que tinha sido bacana, depois a gente volta aqui para falar sobre isso. Especialmente aí para o pessoal de restaurantes. Ela voltou. Artigo 457 da CLT, 457A. Olha, deixa eu passar os telefones também, 3505-5000. O WhatsApp é 981553258 e mensagem metro1.com.br. Tem aqui, boa tarde. Anos atrás, comprei um carro, paguei 26 parcelas. Perdi o emprego e fiquei no 3º mês de parcela em atraso. Recebi uma notificação e fiz devolução espontânea. 19 anos depois, recebi uma ligação cobrando um resíduo dessa compra. Nunca fui comunicada de resíduo algum. Como fica? Eu não paguei. Olha, uma dívida ela não pode ser cobrada ad eterno. Nós temos o direito de recompor a nossa vida financeira, mesmo que tenhamos ficado inadimplente aí por muito tempo no mercado. Então, 19 anos depois é piada, né? Não dá. É abusivo. Inclusive, você pode procurar outros meios de se defender em relação a isso, inclusive por danos morais. Dependendo se houve, eu não sei aí se houve negativação, enfim. Acredito que não. E se tiver acontecido alguma negativação, já voltou. 5 anos depois volta. Não dá. E 19 anos depois, ela tem direito a se restituir. O prazo para que se faça isso é de 5 anos. Depois disso, não dá. Agora, sim, é um conselho que eu dou a todos os ouvintes, a todos os consumidores que nos ouvem.
guardem os seus comprovantes. Faz uma negociação desse tipo, é importante documentar. Não acreditem na boa-fé. Nossa boa-fé é uma, a gente não sabe a das pessoas. Faz uma negociação desse tipo, coloca num contrato. Simplesmente os comprovantes de pagamento, o comprovante de entrega não é suficiente para dar quitação de uma relação desse tipo, às vezes. Às vezes você precisa realmente, olha, eu preciso então que você me mande um contrato de acordo disso. Mas 19 anos depois, de qualquer forma, ela não pode. Não dá. Ela não precisa pagar, realmente ela está correta. Não, de jeito nenhum. Se ela achar que estiverem abusando nessa cobrança, ela pode entrar na justiça. Procure um advogado de sua confiança, leve a documentação, não sei por que meio você foi cobrada, se foi por telefone ou como foi, mas não pode. Anônima na linha 3, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, querida? E com vocês, tudo em paz? Tudo ótimo. Boa tarde. Pronto. Veja bem, olha só, eu trabalho numa empresa, né? E aí, a gente tem um gerente, né, que está com uma gestão nova. E aí ele está na linha de frente, enfim. O que acontece? Eu conversando com uma outra colega, a gente conversando sobre assunto de trabalho, e eu estou sofrendo assédio, né? Tanto moral quanto sexual. O que acontece? Eu preciso do emprego, né? Eu já falei com ele, já tentei evitar a situação, já deixei claro para ele que não é meu interesse dar continuidade com relação a essa questão do assédio sexual. O assédio, assim, dele falar coisas no WhatsApp, ele fala que quer ter relação, ele fala que quer sair, fica dando várias indiretinhas. E não é só comigo, tem uma outra funcionária na empresa também, que coincidentemente está passando pela mesma situação. Eu queria saber o seguinte, eu não queria, a princípio, né, perder o emprego, porque eu preciso desse emprego, né? E está tão difícil a gente agora, com a carta dispensada. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte, o que é que eu devo fazer, né, para que ou cesse essa situação, ou futuramente eu entrar com a queixa em referente a esse assédio. O que é que a senhora me orienta? Que eu preciso do emprego, estou passando por essa situação e ao mesmo tempo estou sem saber o que fazer. Olha, Anônima, eu me solidarizo a você. Entendo a sua necessidade de ter o trabalho, de precisar se alimentar. Eu acho que você já deve estar procurando um outro emprego. Eu espero que você esteja fazendo isso. Mas o seu caso é de polícia, inclusive. E você tem, pelo que você falou, que ele manda mensagens no WhatsApp falando isso. O WhatsApp é prova documental. Você consegue transformar isso num documento. Se você for até um cartório, um tabelionato, ele transforma isso numa ata notarial e você tem uma prova com fé pública para que você venha a responsabilizar essa pessoa. E eu oriento sempre, eu digo muitas vezes, a gente pensa na nossa necessidade imediata e eu não digo que você não está certa, que você não tem razão. Mas eu lhe digo mais, o dano que isso vai fazer na sua vida, o dano que isso vai fazer na sua mente, muitas vezes não vale a pena. Às vezes a vida coloca certas situações para a gente tomar uma postura. E assim como ele já está fazendo isso contigo, com a sua colega de trabalho, ele vai fazer com outras mulheres. E o que você pode e deve fazer? Isso é um crime de importunação sexual. É crime, assédio. Aí eu não sou criminalista, né? Minha amiga Milena Pinheiro, que me ouve, vai saber falar melhor sobre isso. Mas isso eu fico até nervosa por falar disso, que eu fico muito danada da vida. Ela pode procurar também o Ministério Público do Trabalho. Deve procurar o Ministério Público do Trabalho. Até Só que mais de uma provavelmente pessoa. Mas o que ela tem medo, e eu entendo o medo dela, porque o mercado realmente está difícil, é de uma nova colocação de trabalho. Agora sim, isso é um descumprimento do contrato. Isso está previsto como uma das hipóteses em que o contrato de trabalho se considera rescindido por culpa do empregador. Então, se você interpõe uma ação anônima na Justiça do Trabalho, pede a rescisão indireta desse vínculo, o que é isso? Pede para que o juiz declare que o seu empregador, o seu patrão, deu razão para acabar com o vínculo. Deu motivo. Deu motivo. Ele paga tudo, como se ele estivesse te demitindo. Então,
você vai receber todos os seus direitos. Você tem direito aí ao aviso prévio, ao 13º proporcional, férias proporcionais, ao seu saldo de salário e ao seguro-desemprego. Então, pensa direitinho, se não vale a pena você fazer isso e aí buscar novas oportunidades. Porque não vale a pena. Isso é importante até para que ele não... Com certeza. Ele não continue fazendo isso, mesmo que seja uma outra empresa. Não, e o Ministério Público do Trabalho sempre que vem aqui fala isso. Quando tem mais de uma pessoa, como ela disse que está acontecendo... E ela tem prova documental. A maior caracteriza de coletivo, dessa situação é provar. Ela tem prova documental. E se mostra coletivo, ela pode procurar como anônima, inclusive. Com certeza. Para dizer, olha, está acontecendo isso. E eles normalmente atuam com muita rapidez nesses casos, exatamente porque são casos muito danosos, como você explicou aqui. Isso. E assim, eu sei que rola uma vergonha de se expor, de falar sobre isso, de se colocar como vítima, de dizer para as pessoas que se passa por isso. Eu já tive um caso no escritório em que a funcionária me procurou em segredo. Olha, pelo amor de Deus, eu estou te procurando até para me abrir, eu não quero entrar com ação. Porque meu marido não pode saber disso. Às vezes rola um preconceito. A família acha, tem aquela ilusão de que a mulher é que está dando lance, de que a mulher é que está favorecendo aquela situação. Então, olha, não se sinta assim. Você não é a primeira e ele não é o primeiro calhorda que está fazendo isso com uma outra mulher. Então, cuidado, ouça outra mulher falando. Veja se não tem mais também. Se juntas serão sempre mais fortes. Já tem 2, né? Isso. É capaz de ter mais. Ou pelo menos na questão do assédio moral. Procure um advogado de sua confiança, uma advogada de sua confiança e busque essa situação. Doutora, vamos mudar agora a chave para o consumidor. Fiz uma compra na C&A e no momento do pagamento eles parcelaram com 8 parcelas. Disse que era por conta do sistema. Pedi para cancelar. Queria em 5 parcelas. Mas colocar em 8. Isso é correto? O que ela pode fazer? Não. Eles teriam que estornar a compra e passar novamente da forma como que o consumidor pediu. Se o fornecedor, a loja, ele oferece uma forma de pagamento, formas diversas de pagamento, o consumidor pode e deve escolher a forma que melhor se enquadre ali no seu orçamento. O grande problema aí é provar. Essa situação, o grande problema disso é provar. Mas vale uma denúncia ou no PROCON, hoje tem alguns sites legais de proteção ao consumidor. O Reclame Aqui é sempre o Reclame Aqui, sempre funciona. Agora tem o consumidor.gov.br, não é isso? Exatamente. Não. Acertou, minha memória. Olha, a gente tem Souza na linha 3. Boa tarde, Souza. Alô, boa tarde, é Cristina? Isso. Cristina, o tema que eu vou falar não tem a ver com o que vocês estão tratando, só uma reclamação. Tem o hospital Ataíde Costa, lá em Plataforma, muito bonitinho, muito legal. Só que uma enfermaria com 4 pacientes graves quebrou o ar-condicionado desde a manhã e até agora não foi consertado. Os pacientes estão passando mal porque o sol bate de frente, é poente. Eu queria pedir ajuda de alguém da Secretaria da Saúde para ver essa situação. Eu agradeço. Muito obrigada, Souza. Está aí feita a reclamação. Esse pessoal da Secretaria de Saúde está ouvindo a gente. O Hospital Ataíde Costa, em Plataforma, ar-condicionado quebrado, realmente com o calor que está fazendo em Salvador. Os pacientes, a gente sabe também que tem uma certa dificuldade para consertar, às vezes a manutenção é mais demorada, mas tem um plano B para resolver. Olha, temos mais aqui, tem uma pergunta. Boa tarde, me chamo Breno e estudei na Unime. Recebi uma cobrança que teria pago as mensalidades do ano, porém ficou em março aberto. Estranho ter ficado apenas uma parcela em aberto. Mas como nunca fui de guardar comprovantes, paguei R$164, dia 4/12/2017. A faculdade já mudou 2 vezes de dono e a dívida passa de uma para outra. Já mandei o comprovante, eles alegam que tem que ser presencial e nas unidades da faculdade, pelo interior da Bahia, recebem o comprovante e nunca dá baixa. Então, pelo que eu entendi, ele pagou. Ele tem um comprovante, ele manda o comprovante e a empresa não dá baixa na dívida, continua cobrando.
cobrança ilegal. Inclusive, isso é hipótese. Se você está sendo cobrado por uma dívida que você já pagou, a hipótese, inclusive, de restituição em dobro, de repetição. É o que se chama em direito de repetição do INDEP. O que ele deve fazer? Primeiro, registrar que ele está enviando esse pagamento. Primeiro, se a cobrança foi verbal, grave mesmo, a chamada. E demonstre que você já mandou o comprovante de pagamento, apesar disso não ser necessário. Se está pago, eles têm que encontrar o pagamento, não cabe ao consumidor fazer isso. E procure o PROCON, procure um advogado de sua confiança e execute seus direitos. Você tem. Tem mais uma pergunta aqui. Qual? Não sei. Peraí que eu vou passar essa aqui já. Sobre o cartão da C&A, a Ana que está falando aqui, ela falou que foi dividido. O número... ele deu o número para eu assinar o papel da compra. Voltar à loja e procurar para ele fazer uma troca de parcelas. Então provavelmente eles vão resolver o problema administrativamente. Vamos lá. Olha, tem outra aqui dizendo que, uma outra ouvinte falando que a C&A faz isso com frequência, de praxe, já passei por isso 3 vezes. Então denunciem, galera. Se todo mundo ficar quietinho, só aceitar, para a justiça enxerga essas coisas, viu? A empresa que chega lá pela primeira vez tem um tipo de indenização. Chegar pela 10ª vez. Pela 10ª vez tem outra. Então faz diferença, denunciem. Denuncie e fique atento mesmo. Olha, não, se fez errado, volte. Não quero assim, cancele. Exato. E eu passe novamente, senão não vou levar nada. Olha, vamos agora ao Metro 1 Informa. Metro1.com.br informa. O governo da Bahia vai viabilizar esforços para que o Centro de Convenções do Estado seja construído na região do Comércio, em Salvador. A informação foi confirmada pelo secretário estadual de Turismo, Fausto Franco, em entrevista à Rádio Metrópole. O equipamento ficará no prédio onde funcionava o Instituto do Cacau e terá integração com a Baía de Todos os Santos e o VLT, que será construído pela gestão estadual. E mais, a partir de amanhã, os participantes do Enem 2019 poderão ter acesso às suas notas. Para acessar os resultados, é preciso informar na página do participante o CPF e a senha cadastrados na hora da inscrição no exame. Leia mais no metro1.com.br. Camille Martinho para o Metrópole Serviço. Obrigada, Camille, pelas informações. Vamos seguir aqui. Vamos ver. Tenho aqui. Isso é prática da C&A em Riachuelo. Sou vítima deles. Também tem mais gente reclamando. Vamos lá. Tem outra pergunta aqui. A gente já novamente muda a chave para trabalhista. Estou trabalhando em uma empresa que a situação está bem complicada. Vim para cá sabendo de vários erros, de postos documentos, precisei mudar muita coisa. Em virtude disso, estou sendo vista como uma megera. Mas a situação está tão grave que está chegando ao ponto de dizerem que estou humilhando uma funcionária. Eu jamais faria isso de humilhar alguém, cobro somente o que é devido. Tenho medo de inventarem uma justa causa, vivo com medo, sinto dores, estou muito mal. Estou me programando para ir embora no final desse ano, mas como devo agir diante dessa situação? Pelo que parece, ela tem um cargo de chefia. Isso. Que é bem difícil. Como é que faz? Nesse caso, se você tem a consciência tranquila de que você vem praticando uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, isso é bem importante, às vezes, do gestor fazer uma autoanálise, siga tranquila. Reclamar, todo mundo sempre vai reclamar. Ninguém gosta de mudar uma prática, mudar um costume, não é uma coisa fácil dentro de qualquer lugar, né? Sim. Mudar é difícil. E o gestor realmente encontra muita dificuldade. Como eu lido muito com empresas e eu oriento justamente esse tipo de mudança, essa mudança de chave justamente para adequar a legislação, para fazer da forma certa. E é comum enfrentar resistência daqueles trabalhadores que vão se submeter a essa nova realidade. Muitas vezes é uma realidade do gestor. Então, eu te aconselho, se você não tem, procure fazer
o curso de comunicação não violenta, acho bem bacana isso, fiz um, foi fantástico. Comunicação não violenta, como se comunicar melhor. Muitas vezes a gente pode ajustar certas coisas, mas se você tem a consciência tranquila de que não é seu caso, de que você fez tudo direitinho, justa causa não se planta, se prova. A prova de uma justa causa é do empregador. E não deve ser uma provinha, tem que ser uma prova robusta. Por isso que tanta gente fala, doutor, eu não consigo aplicar a justa causa na empresa. O funcionário fez isso, não consigo. Aquele fato aconteceu, de que aquela atitude realmente aconteceu. Então, mantenha a paz, porque provavelmente, se você está fazendo tudo direitinho, não vai ter nada contra você. Boa tarde, Bernadette que está falando aqui. Fiz um acordo de pagamento de cartão de crédito, 10 parcelas. Já pagou a 10ª. E desde o acordo recebe ligações, lembrando o pagamento. Todos os dias, mensagem de texto, quando não atendo, deixa mensagem de voz, o que eu faço? Olha, você já fez o acordo e já pagou e continua recebendo cobrança? Ilegal, totalmente ilegal. É uma coisa complicada realmente de provar, mas hoje com os smartphones está muito mais fácil. Você consegue baixar até aplicativo que grava toda a conversa. E você consegue, por aqueles números que os call centers ligam, você consegue provar, eu já tive ação desse tipo, a regularidade daquela cobrança, a regularidade com que aquela cobrança está sendo feita e até mesmo aquela cobrança que é lícita, que não é o caso dela, até aquela cobrança que é lícita, ela tem um limite. Você não pode ser importunado nos finais de semana, você não pode ser importunado no seu horário de descanso, após o horário não comercial. 10 vezes ao dia, né? E não 10, 20 vezes no dia. Então, se você se municie das provas, procure o PROCON, aí, ó, sempre o mesmo número, ótimo, melhor ainda, é mais fácil ainda de você provar, porque normalmente os call centers têm vários números diferentes e é complicado. Mas dá para fazer, dá para provar. Olha, infelizmente nosso tempo acabou. Já. Sério? Zé já mandou aqui a mensagem. Mas mais um pouquinho. Eu fingi que eu não vi. Tem mais 1 quilo de coisa aqui pra gente falar. E olha que a gente foi naquele bate-bola assim, vamos mudar a chave o tempo inteiro. Vai e volta. Trabalhista consumidor, quem mandou eu falar? Adoro. Mas é uma não foi delícia assim? sempre. É verdade, é verdade, é verdade. Queria agradecer demais a presença, estava com muita saudade. Janaína Bastos, advogada, professora de Direito do Consumidor e Direito Trabalhista. Por isso, tratamos dos 2 assuntos. Por isso, ela vai voltar mais vezes. E a gente vai tentar encaixar um e não vai dar certo. Eu nem tento. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Você acredita que em aula, às vezes, eu estou dando aula de um assunto, aí me perguntam alguma... Professor, a senhora é professora de Direito do Consumidor também, ou vice-versa? Pode tirar uma dúvida? Posso, claro. Sempre, todo mundo tem uma dúvida do consumidor. Lá, né? A verdade é essa. Obrigada, a satisfação é minha sempre de estar aqui. Adoro vir nesse programa, nessa casa que me recebe tão bem, com esse ditador aqui que trata a gente maravilhosamente bem. É uma ditadura gostosa, mas... Que a polícia Obrigada do tempo... a todos os ouvintes pela participação, pelas dúvidas que enriquecem bastante o debate. É sempre uma delícia. Muito, muito obrigada por você participar aqui com a gente. Nessa quinta-feira, Lavagem do Bonfim. Agora vem Stephanie Surdic com Metrópole Saúde.